Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 18 de junho de 2022. A leitura orante de hoje é do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24 a 34. Mateus, capítulo 6, versículo 24 a 34. Peçamos a luz, a força e a graça do Espírito Santo para bem rezarmos nesta manhã. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, com o que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros. O vosso Pai Celeste as sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Quem de entre vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só covado à sua estatura? E por que vos inquietais com o vestuário? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Mas eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vós, homens de pouca fé. Não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir. Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas. Bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas inquietações. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, nesta leitura, Jesus nos ensina a ter confiança em Deus. Confiança em Deus que sabe cuidar de cada um dos seres por Ele criado, que não esquece de nada de importante, que Deus sabe ter um cuidado, um zelo, e nós não podemos nos enganar achando que estamos abandonados, achando que estamos dados à sorte. Nós não podemos também nos enganar querendo servir a dois senhores, que é a Deus e ao mundo. Sabe, Deus cuida de cada um de nós. Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas necessidades. E às vezes os bens eles podem ser um perigo, porque vão nos afastando da finalidade para a qual Deus nos criou, vão nos afastando daquilo que é a essência da nossa vida. Então isso que o Evangelho de hoje nos propõe nesse texto é que nós saibamos perceber a essência, reconhecer a Deus como o centro de tudo, Deus que cuida de nós, estarmos confiantes nos braços de Deus, porque do contrário nós estamos tendo uma atitude pagã, uma atitude que busca acumular, que busca se preocupar. E veja que interessante, né? Não vos inquieteis com nada, não vos preocupeis. Da mesma maneira que às vezes essa questão financeira toma o coração de algumas pessoas, às vezes também as preocupações tomam o coração das pessoas. E quantas pessoas se perdem no seu mundo de preocupações? Elas não têm nada. Portanto, eu não sou um pecador, né? Porque eu não tenho nada. Como se bastasse ser pobre, mas talvez o coração cheio de preocupações
é a grande riqueza desta pessoa. E aí ela está servindo mais às preocupações do que a Deus. Está servindo mais ao dinheiro do que a Deus. E você, tem servido a quê? A quem? Então, façamos a nossa meditação no dia de hoje. E hoje é preciso que a gente aprenda, que a gente compreenda qual é o jeito de Deus. Que nós aprendamos a confiar em Deus, com a atitude certa, com a medida certa. Confiar sem nos inquietarmos com nada. Jesus não diz só para não nos preocuparmos, né, com o trabalho, com o que produzimos, mas ele alerta também para esse grande perigo da preocupação, que faz com que as pessoas se percam a dimensão do que é razoável, né, fiquem numa obsessão, com medo. Então Jesus quer nos salvar destes senhores que roubam a nossa vida. Apresente ao Senhor hoje quais são esses senhores aí existenciais que têm ocupado seu coração. Talvez a busca desenfreada por posses ou o apego exagerado às tuas preocupações. E se assim você está, hoje reconheça tudo isso e olhe para os lírios, para as flores, olhe para o jardim, e veja que Deus cuida disso. Olhe para as aves, Deus cuida. Deus também cuida de nós. Evidentemente que não se trata de sermos imprudentes, né? Lá também tem o evangelho das virgens prudentes e imprudentes. Não quer dizer gastar tudo que eu tenho. Hoje eu ganhei, eu vou gastar tudo, vou jogar para o alto, porque Deus não quer que a gente acumule. Ao contrário, cuidado com as coisas. Tenha zelo por aquilo que vem de Deus. Tenha zelo por aquilo que é sagrado. Se o teu dinheiro é sagrado, se o ganho desse dinheiro é sagrado, gaste com prudência, gaste com inteligência espiritual, gaste como se você tivesse que prestar contas a Deus de cada centavo que você gastou. E certamente você prestará essa conta. E aí, evidentemente, você não estará num acúmulo desenfreado, porque aí é o perigo. Mas você terá o suficiente para passar a sua jornada sem preocupações. Que o Senhor te ajude a ter esse discernimento suficiente para ter na medida certa, para aguardar na medida certa, sem ser um relaxado, sem ser uma relaxada com isso, sem ser também esbanjador, mas tudo na medida certa. Façamos a nossa oração. Ensina-me, Senhor, a ser como as aves do céu, como os lírios do campo. Ensina-me, Senhor, a confiar que nada me falta, porque a Tua palavra me sustenta, porque a Tua pessoa me sustenta. Só Deus basta. Ensina-me a viver, Senhor, com o necessário. Ensina-me, Senhor, a desejar apenas o Teu reino, e as coisas necessárias serão acrescentadas. Tira do meu coração, Senhor, os momentos de infelicidade, de tristeza ou até de preocupação por não ter. Ensina-me, Senhor, o discernimento para também guardar e cuidar daquilo que me é dado por Ti. Que eu tenha prudência nos gastos, que eu tenha cuidado com aquilo que é dom, com aquilo que é providência, com aquilo que vem do céu. Amém. Qual é o nosso compromisso para o dia de hoje? Aprendo a ser livre em Jesus. Olha que compromisso. Aprendo a ser livre em Jesus. Eu vou anotar aqui, aprendo a ser livre em Jesus. E veja, essa liberdade significa livre das preocupações, livre deste apego ao dinheiro, mas também livre no sentido de saber gastar com prudência, saber administrar aquilo que é de Deus. Não ser escravo do consumismo, não ser escravo dos gastos exagerados, enfim, destas realizações hedonistas que às vezes querem preencher nosso coração. Tá bom? Que Deus abençoe sua jornada, seu dia, abençoe você. Deixe seu comentário aqui embaixo. Aprendo a ser livre em Jesus. Também compartilhe esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não fez. Um grande abraço. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.